Nós começamos domingo passado uma série chamada A Vida Pergunta, a Bíblia Responde. E nós vimos cansei, domingo passado, cansei, e agora? Nós vamos ler hoje uma segunda etapa, quando os sentimentos nos traem. Quando os sentimentos nos traem. Eu queria trabalhar em cima disso, em cima do livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. Esther, se você puder trocar, esse não é o novo, esse é o antigo. O novo está com 1 Reis 19, de 1 a 18. Vê se você encontra. Você tem tempo aí, porque a gente vai lendo o texto, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Encontrou? Amém? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Esse texto certamente você o conhece, certamente você já o leu, já releu algumas vezes.
E hoje que nós vamos falar sobre os sentimentos, quando os nossos sentimentos, eles nos traem. Como pastor, eu tenho aconselhado pessoas de alguns anos, e eu tenho visto que uma das coisas mais difíceis de lidar é quando os sentimentos da pessoa estão embaralhados, quando os sentimentos da pessoa estão confusos. É como que um quebra-cabeça, que alguém chegou e depois de montar, alguém veio e começou a mexer, e aquilo se torna a pessoa. Ela não sabe se vai ou se fica, se chora ou se ri, mas parece que a vida levanta uma interrogação gigantesca e confunde todos os sentimentos da pessoa. Ela não sabe se namora ou se deixa de namorar, se ela estuda ou para de estudar, se ela vai para frente ou para trás, para o norte ou para o sul, leste ou oeste, e confunde todo o sentimento. E por que eu usei o texto de 1 Reis 19? Porque parece que esse texto, o profeta, também está assim, com uma confusão de sentimentos enorme, uma confusão de sentimentos muito grande. E muitas vezes os sentimentos confusos não nos permitem ouvir a voz de Deus, não nos permitem caminhar, não nos permitem avançar. Ficamos parados, ficamos confusos e talvez, como Elias, entramos numa profunda depressão. Cansados, esgotados, deprimidos, no sentido fracassados, porque os sentimentos nos embaralharam. E nós perdemos aquele equilíbrio, perdemos o eixo, perdemos a harmonia da alma e ficamos meio confusos. O que fazer nesses momentos? Eu queria, através da história de Elias, trabalhar um pouco isso. Não pretendo aqui psicologizar o Evangelho, não é isso. Isso deixa lá para os psicólogos. Mas eu queria pensar alguns sentimentos embaralhados aqui da vida do profeta Elias. Um homem de Deus, e grave isso, ele é um homem de Deus, ele é um profeta. Nós não estamos falando de alguém que vem no culto dominicalmente, nós estamos falando de um homem de Deus. E interessante, lá no versículo 1, Acabe faz Jezabel saber de todas as coisas, viu aí no versículo 1, que Elias havia feito. Capítulo 19, versículo 1. O que são todas essas coisas? Elias aparece no cenário de Israel no capítulo 17. Ele é de Gileade. E ele aparece, Deus o convoca e diz: olha, você vai profetizar sobre a terra. Diga que sobre a terra não choverá. Depois do Evangelho de Lucas, você vai ver que por 3 anos e meio não choveu, nem orvalho caiu sobre a terra. Imediatamente o Senhor diz: Elias, você profetiza e você vai junto às torrentes do Querite. Era um rio, e lá você será alimentado por corvos, urubus. E é interessante, porque Elias vai junto ao Querite. Quando tem sede, ele bebe das correntes do Querite. Quando tem fome, miraculosamente, o urubu, que gosta de carne, corvo, vai lá e leva a carne para Elias e não come a carne. E ele foi sustentado por urubus, corvos e pelas águas de Querite. Mas aí, com a seca, as correntes do Querite também esvaziam. E aí Deus vai até Elias e diz: Elias, você vai agora até Sarepta. Lá você vai ser sustentado por uma viúva pobre. Quando ele chega em Sarepta, realmente tem uma viúva pobre. Ele diz: olha, a senhora faz um bocado com a farinha que tiver, para que eu possa comer. Ela diz: olha, homem de Deus, não me tenha por mal, mas o que eu tenho em casa, eu vou fazer um bolo, vou comer juntamente com meu filho, e depois nós vamos morrer, porque a seca acabou com a cidade. Eu vou acabar de fazer, assim que sair do forno eu como, e eu e meu filho morreremos. O profeta Elias olha para essa mulher e diz: não, a farinha não acabará do teu vaso, nem o azeite cessará. E assim como Elias profetizou, assim aconteceu na vida dessa mulher. A farinha, enquanto houve seca, ela não teve nem falta da farinha, nem falta do azeite. Só que esse milagre acontece
Quando Elias encontra de novo essa mulher diz: por que você veio me fazer mal aqui? Ele diz: não estou entendendo. Ela diz: porque o meu filho acabou de morrer. É para isso que você veio fazer milagre? E ele vai e ressuscita o filho dessa viúva pobre. No capítulo 18, Acabe é o rei, sua esposa é Jezabel. Acabe está sabendo que foi Elias que profetizou isso. Elias que profetizou a chuva. Acabe quer a cabeça de Elias. E aí há um servo de Acabe chamado Obadias, e pede para que Obadias e outros servos procurem por Elias, porque Elias havia sumido do mapa. E aí Obadias encontra Elias e diz: você sabe como eu defendi os profetas de Deus? Quando Acabe mandou matá-los, foram 100 profetas que eu escondi. Obadias era um homem de Deus. E ele pede para que Elias não faça nada contra ele, e eles diz: o que é que você quer? Ele disse: olha, Acabe quer falar com você, porque ele sabe que foi você que profetizou a seca sobre Israel. Lembra, é no norte, o reino já havia se dividido, é o reino do norte, Samaria, e o reino do sul, em Judá, ou também Jezreel. Então o reino do norte, Samaria, está Acabe. E aí, quando Acabe quer ver Elias, Elias diz para Obadias: Obadias, fique tranquilo, porque eu vou falar com Acabe. E quando Elias se encontra com Acabe, Acabe diz assim: chegou aqui o perturbador de Israel? Chegou aqui quem está assolando Israel? Elias diz assim: peraí, vai devagar, não é bem assim. Quem tem perturbado é você que está com os cultos a Baal. E aí há um enfrentamento. 450 profetas de Baal e 400 profetas dos postes ídolos, ou também chamados Baalins. São 850 profetas que vão de encontro, vão desafiar Elias, capitaneados por Acabe. Elias diz: olha, não tem problema não, vamos pegar 2 novilhos. Isso está lá no capítulo 18, versículo 19. São 2 novilhos que eles vão separar. Elias dá um aos profetas de Baal, e o outro ele pega e diz: façam o sacrifício, façam sua mandinga, façam o seu ritual, façam o que vocês quiserem, e eu vou fazer aqui o sacrifício ao Senhor. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal, você imagina, 850 pessoas, mais um estado a favor deles. Eles dizem: isso está no papo, pronto, acabou. Só que eles começam a sacrificar e nada acontece. E cantam e começam a se dilacerar, e começam, Elias para e diz: pessoal, faz o seguinte, acho que ele está dormindo, trabalhando muito, grita um pouco mais alto, quem sabe acorda aí o Deus de vocês. Mas nada acontece. Elias diz: agora eu vou fazer um sacrifício ao meu Senhor. E ele vai e pega 4 cântaros de água e pede para jogar em cima do novilho. Joga aí. Ficou lotado. Ele diz: manda mais 4, 8 cântaros. Joga, está bastante umedecido, diz que a água saía do sacrifício. Então aguarda o que ficou. Ele diz: agora eu vou orar e invocar o Senhor. Ele invoca o Senhor vem com fogo e consome não só o sacrifício, como a Bíblia diz que lambeu a água, ficou sequinho. Ele diz: agora vocês sabem quem é Deus. Ele pega os 450 profetas de Baal e mata a espada. Você imagina, 450 homens, ele os enfrenta e mata um a um. Esse homem trabalhou muito, cortou a cabeça de cada um, até morrer todos. E diz: só o Senhor é Deus. Ele chama o seu moço, sobe em Horebe. Lá em Horebe, ele diz, se põe de joelhos e começa a orar, e diz para o moço: olha para as bandas do mar. O que é que você vê? Ele diz: não vejo nada. Vai lá de novo. Ele diz: eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão. E ali Elias libera a chuva mandada pelo Senhor. Ele diz: vai lá e avisa Acabe para ir correndo para casa, porque ele vai pegar um temporal que ele não tem ideia do temporal que ele vai pegar. Então, qual profetizou Elias, assim acontece. Aí nós entramos agora no capítulo 19. Eu precisei falar essas coisas, porque o capítulo 19, versículo 1 diz que Acabe fez Jezabel saber de todas as coisas que Elias fez. O que Elias fez todas essas coisas? Essas que eu acabei de falar.
E aí quando chega no capítulo 19, no versículo de número 2, olha o que acontece. Jezabel olha e diz assim: se amanhã, neste horário, Elias não estiver morto, que os deuses me matem. Se amanhã eu não matar esse cabra safado, se amanhã ele não amanhecer com a boca cheia de formiga, que os deuses me matem. E olha o versículo 3. Versículo 2, assim fala Jezabel. O versículo 3, o que acontece? O que acontece? Que Elias ficou com medo. Medo do quê? De uma ameaça. Dá para compreender isso? Percebe o sentimento? Ele está com medo. Depois ele vai falando, nós lemos o versículo 19, ele está com ansiedade, ele está com culpa, ele está com autocomiseração, ele está com... São vários sentimentos que vêm na cabeça de Elias, vários sentimentos que perturbam a alma dele, e diante de uma ameaça de uma mulher, era ameaça. Porque Acabe sabia que se mexesse com Elias, o povo o tinha como homem de Deus, o povo tinha como profeta. Nós não estamos falando de qualquer um. Elias é um homem tremendamente usado por Deus. Elias é um homem que enfrentou 850 bruxos, altamente capacitados na arte da magia, da bruxaria. Ele enfrentou cara a cara. Esse homem, esse líder, esse gigante da fé, quando de uma ameaça de uma mulher, que é uma ameaça que poderia ser um blefe, porque Acabe hesitaria em tocar em Elias, ele tem medo, ele se confunde, o pior, ele foge, e ao fugir ele pede a morte. Ele diz: não, eu prefiro morrer, chega dessa vida. Não só isso, ele deixa o seu moço e corre para uma caverna e diz: não, eu quero ficar na caverna, não fala mais comigo, não mexe mais comigo, me deixa quieto, já fiz muito. Você já esteve em confusão de sentimentos e quis parar? Você já passou por uma situação dessa, em que são tantas perguntas, tantas inquietações, tantas coisas, tantas ameaças, tanta ansiedade, tanta autocomiseração, tanta culpa, tanta coisa, você diz: eu quero a minha caverna, eu vou parar no ministério, chega com a minha família, eu não aguento mais, agora com meu filho é a última vez, amanhã mesmo eu vou pedir as contas do meu trabalho. E essa confusão de sentimentos vai tomando você, e a probabilidade de você tomar uma decisão errada é altíssima. A probabilidade de você fazer besteira é grande. Eu tenho visto isso por experiência ministerial. Quantos casamentos são destruídos porque a pessoa foi tomar decisão quando ela estava num conflito de sentimentos, e os sentimentos traíram a pessoa. Quantos namoros começaram quando não deveriam ter começado, mas a pessoa estava num conflito de sentimentos, e nessa confusão de sentimentos ela tomou uma atitude que não era para ter tomado. Ela pediu para sair do trabalho porque ela estava num momento de tanta tensão, como Elias, com tanta tensão, tanta coisa na cabeça, que aí depois ela vem e se arrepende. Quantas coisas nós fazemos que depois a gente vem e se arrepender? Então, quando nós estivermos nessa situação como Elias teve, a primeira coisa que a gente precisa perceber: o que fazer quando os nossos sentimentos estão confusos e parecem nos trair? A primeira coisa que você tem que fazer: não foque nos seus sentimentos, não fique focado. Existe vida fora dos sentimentos, existe um círculo aqui nos seus sentimentos, e existe um universo para fora dos seus sentimentos. Elias focou apenas e tão somente nos seus sentimentos. Quando ele recebe a ameaça, ao invés dele dizer assim: vá lá e diga para essa mulher que ela está falando com o homem de Deus,
Vá lá e diga para esse jovem, diga para essa jovem, diga para papai, diga para titio, diga para o meu chefe, que aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus. Ele não está ameaçando um Zeca Banana, ele não está falando com um espantalho, ele está falando com alguém que enfrentou 850 profetas de Baal, ele está falando com alguém que sabe o que é passar fome, ele está falando com alguém que sabe o que é beber do rio, ele está falando com alguém que foi sustentado por urubus. E quando nós temos essa confusão de sentimentos, nós diluímos a nossa identidade junto a Deus. A confusão é tão grande na nossa mente, que nós começamos a nos esquecer de quem somos. E por esquecermos e confundirmos quem somos, nós começamos a fugir da própria realidade, focando exatamente naquilo que sentimos. Os sentimentos se tornam a rainha, a psique se torna a rainha do ser. Agora os sentimentos ditam as normas, ditam a direção. Já vi acontecer de monte. Ai, pastor, eu vou namorar, ele é um gato, ele é tremendo, agora eu achei um príncipe. Passados 6 meses você vai, e aí, minha irmã, você está louco, pastor, aquilo é um enrosco, aquilo é uma curva de rio, aquilo é um sapo, não é primeira. Sabe por quê? Minha avó já dizia, amor louco dura pouco. Você foi guiada pelos seus sentimentos, e não por quem você é perante Deus. Você deixou diluir a sua identidade, quem você é. Quantas coisas que fazemos por causa disso, porque nós nos deixamos levar por aquilo que sentimos, focamos nos sentimentos, e só aquilo parece ser verdade, só aquilo parece ser guia. Quando Elias temeu, quando Elias teve medo, ele não conseguiu parar para ver a situação, ele focou na ameaça. Você já viu gente que bate na mesma tecla a vida inteira? Um trauma que a pessoa teve há 20 anos atrás, você encontra a pessoa depois de 40 anos e ela está falando a mesma coisa. Você diz, meu Deus, quando aconteceu isso, irmã? Há 68 anos atrás. Você diz, irmão, mas já se passaram quase 70 anos. Mas ele não podia ter feito isso. Ela me falou aquilo, mas até hoje, pastor, até hoje eu carrego isso. E você vai carregar isso para a terra, vou falar besteira. Você vai levar isso e vai carregar esse negócio aí. Você não precisa fazer isso. Tira o foco do problema, tira o foco do teu sentimento, tira o foco do que você está sentindo. Sentimentos não são confiáveis. Sentimento pode ser um dos direcionamentos, um dos vetores, uma das dicas, uma das indicações, mas ele não é decisão final. Elias, para um pouco. Elias, espera aí, calma, o que você está fazendo? Eu fiquei sozinho, ninguém gosta de mim, todos me abandonaram. Ele se enche de autocomiseração. Só eu trabalhei, só eu fiz, só eu enfrentei os profetas de Baal, ninguém sabe o que eu sinto, ninguém sabe o que eu passo. Conhece gente assim? Ninguém sabe o que vai no meu coração, ninguém sabe quanto eu me dei, ninguém sabe quanto eu fiz. Eu sei, Elias, eu sei que você fez tudo isso, tá bom, mas agora enfrenta, não acabou. Desfoca um pouco disso. Lembra do teu Deus, lembra de quem você é. Você é um homem chamado, você é um profeta, você é um homem de Deus. Sentimentos não são sempre confiáveis, eles podem traí-lo. Provérbios 23, versículo 7 diz assim: como é a nossa imaginação, o nosso pensamento, assim é a nossa alma. Presta atenção nisso. Os nossos pensamentos parece que de alguma maneira ajudam na construção da nossa alma. Os nossos pensamentos ajudam a dar respostas bíblicas àquilo que a vida pergunta.
Eu e você temos a capacidade de parar e dizer: será que isso é isso mesmo? E de alguma maneira eu domesticar os meus sentimentos, porque os meus sentimentos não podem ser tirânicos, imperialistas, chefões. Os meus sentimentos não podem ditar o meu comportamento, porque sentimentos são produzidos por aquilo que eu penso. E assim minha alma age. Eu tenho a capacidade de parar e de mudar, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Elias poderia ter parado, espera aí, o que está acontecendo? E quantas vezes nós deixamos que a nossa alma fique imaginando coisas? É a menina que começa a idealizar o casamento. Ai, não vejo a hora de eu casar. Lá pelas 6, 6:30 ele chega do trabalho, eu estou com o chinelinho do papai. Aí ele chega com o chinelinho e diz: papai. Ele chega com lá um sorriso, com a mala 007 de couro, terno e gravata, ele põe do lado e diz: oi mamãe querida, amor, coração, paixão. Aí os dois se abraçam, se enrolam no tapete. Aí ela diz: eu preparei uma comidinha para você. Aí é aquele balcão da mesa, sabe aquelas cozinhas norte-americanas, enormes, tudo, ela diz: eu preparei um baita de um peru, isso em plena quarta-feira. Precisamos comer logo, porque tem depois a escola de servos líderes. Nós vamos juntos, não vamos, Délio? Ele diz: claro, amor. Aí dá o peru, eles comem. Aí depois, vamos, um dá um beijinho no outro. Aí começa a jogar ketchup. Aí eles dizem: vamos tomar banho. Aí eles tomam um banho. No dia seguinte a casa está limpa. E aí nós vamos idealizando, parece brincadeira, mas quanta fantasia eu e você carregamos na nossa alma. Quanta fantasia. E depois que nós nos deparamos com a realidade, nós começamos a ficar meio assim: opa, mas não me contaram esse lado da história. Claro, você romantizou. Você romantizou. Ai, eu não vejo a hora de ter o meu primeiro emprego. Eu vou de terno e gravata, vou de mala. Aí eu chego cedo, abro o meu MacBook. Aí eu pego o meu MacBook. Aí eu vou formar de advocacia, os clientes vêm, né? Doutor fulano. E você diz: nossa, mas quanto dinheiro? Não sei o que fazer com tanto dinheiro. E vai, faz uma sustentação oral no tribunal e tal. E todo mundo olha e diz: uau. Você diz: é assim que eu recebo. Aí você vai para o trabalho e começa como estagiário, office boy de luxo. Tira a xerox lá para mim. Vai lá no tribunal e pega lá o processo e vê como está. E aí nós nos chocamos e entramos em conflito de sentimentos. Mas só entrou no conflito de sentimentos porque você idealizou. Você ficou no pensamento mágico. Os psicólogos têm dito que essa geração tem um ego infantilizado. É o ego que acha que vai ter filhos. Todos vão nascer como o bebê Johnson. Loirinho, olhos azuis, gordos, e só fica: mamãe, papai. Você põe para dormir, ele dorme. Você diz: não mexe aí. Na hora ele diz: sim, papai, claro. Te chama de senhor. Filhos maravilhosos que não dão trabalho, não mexe em nada, não faz cocô, até um cocô cheiroso. Olha que cheiro delicioso. Aí depois você tem filhos, e aí os teus sentimentos piram. Não é Deus. Gente que fica pensando em igreja como um Shangri-La, um grande playground onde ele vem e tudo é idealizado, é perfeito, o pastor é perfeito, os irmãos são perfeitos. Não é. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, vai ser duro mesmo. Trabalhar é difícil mesmo, tem que suar mesmo. Casamento vai ter duras penas. Mas como você ficou com o teu ego infantilizado, e você vai querer sempre chamar a mamãe ou o papai, e não vai enfrentar. E nós vamos enfrentar. Elias enfrenta essa situação, desfoca do problema. Não exagera, por favor. Não exagera no lado negativo. Caramba, você só pega o lado negativo. Ai, pastor, ora, manda no zap da oração, da pastoral da oração. Liga para cá, manda orar para o meu filho, que ele está resfriado, mas isso pode virar um câncer. E se virar um câncer vai ser o pior. É uma semana, meu Deus, vai levar meu
filho. Meu Deus do céu, irmão, de onde a irmã tirou isso? De onde a irmã tirou esse negócio? E aí nós hiperdimensionamos o lado negativo das coisas. A igreja tem problema, tem um monte de coisa boa acontecendo. Você diz, mas o irmão Renato falou grosso comigo. Pois é, mas o outro falou bem. Mas o Renato falou grosso. Tá bom, irmão, mas e o coral? Não foi bonito? Foi, mas o Renato falou grosso. E olha quando fala, pastor, não dá nem para falar, é melhor eu morrer, eu quero morrer, porque ninguém fala assim comigo. Deus, irmão. Lá no trabalho tem coisas boas. Eu preciso dizer isso constantemente. Eu preciso educar minha alma a ser assim. Isso é um processo, isso é um caminho, é um exercício espiritual. Elias, você precisa aprender a dizer isso para a sua alma. Não é interessante que ele diz que está sozinho 2 vezes? Veja lá, se você está acompanhando o texto aí, uma é lá no versículo de número 14 e a outra é no versículo 10. Está vendo? Ele diz que ficou sozinho, não é? Agora eu queria que você visse o versículo 3, a última parte. O que diz o versículo 3, a última parte? Ele não tinha um companheiro? Ele tinha um moço que o acompanhava. O que ele fez? Foi ele que deixou o moço. Versículo 18, Deus diz que foram 7.000 que não se dobraram a Baal. Que história é essa de você estar sozinho? Você que deixou o seu moço, Elias. Você poderia ter pedido, você deixou o seu moço e foi pedir para morrer. Você exagerou na dose. Você focou. Eu queria que vocês lessem essa frase, esse versículo que está lá no capítulo 8, versículo 32. Vamos abrir sua Bíblia. Vamos ler? E conhecereis os vossos sentimentos, e os vossos sentimentos. Pode abrir, está lá em João 8, 32. E conhecereis os vossos sentimentos, e os vossos sentimentos vos libertará. Parece estranho, mas nós agimos assim quando estamos com confusão. Quando os nossos sentimentos estão embaralhados, nós agimos assim. Acreditamos que ao conhecer os nossos sentimentos, eles nos libertarão. Mas a Bíblia diz que não são os nossos sentimentos. É o que? Conhecereis a verdade vai libertá-lo. Porque se você deixar, as grades do sentimento cercarão. Será um tirano a mandar em você. A Bíblia diz que a verdade nos liberta, as sagradas escrituras. Quando nós conhecemos a Deus, quando conhecemos a sua verdade, o seu caráter, ela nos libertará. Eu não leio a Bíblia, o neto Rick Warren diz isso, que nós não lemos a Bíblia para mudar a opinião de Deus a nosso respeito. Nós lemos a Bíblia para mudar a nossa opinião acerca de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu vou conhecendo o caráter de Deus e eu vou sendo transformado, eu vou sendo mudado. Os meus sentimentos, os meus gostos, as minhas vontades, elas vão sendo alteradas, porque elas vão sendo cada vez mais parecidas, harmônicas com o pensamento de Deus, com o caráter de Deus. Eu não leio a Bíblia para mudar a opinião de Deus a meu respeito, mas para mudar a minha opinião acerca de Deus e quem Ele é. Mas infelizmente, alguns têm isso como verdade. Pastor, mas eu não senti assim, o meu coração pede isso, mas a Bíblia diz que não. Mas a minha alma está pedindo isso hoje, meu coração está pedindo. Qual é o problema? Você se torna escravo dos desejos. Você se torna súdito dos desejos da sua alma. E aí você, de alguma forma, pega a sua alma e começa a lamber as feridas e começa a dizer: fala o que você quer. Você está com vontade disso? Fofo. Faz o que você quiser. Dá vazão. Você precisa experimentar. Já ouviram isso?
Você precisa liberar os teus sentimentos. Não foram poucos os que eu vi fazendo isso. É uma questão de tempo para essa pessoa ir para a caverna e pedir para morrer. Porque não há satisfação nem alegria nos nossos próprios desejos. Só mesmo o Criador é que conhece o nosso coração. É Ele que sabe o que é melhor para nós. É Ele que tem cuidado de nós. Quanta gente dando vazão para os seus sentimentos, depois entra no enrosco, depois entra no embaraço, entra no rodamuinho, com dificuldade ele sai, aí chama a igreja para oração, precisa dar um trabalho danado, porque ele se envolveu nos sentimentos, no que ele sentia, no que ele desejava, no que ele queria. Ele foi para a caverna escura, e lá na caverna dos seus desejos, você só vai encontrar uma coisa: a morte. Por isso Elias não podia pedir outra coisa senão a morte. Provérbios diz que há caminhos que para o homem parece que são caminhos bonitos, parece que são caminhos de vida, mas o final deles é uma caverna escura, cheio de morte. Você está entendendo o que Deus está falando com você? No final da estrada dos seus desejos, você encontrará a morte. Por isso que Elias não pede outra coisa senão a morte. Só a verdade pode libertar. Esse aqui, o medo, faz Elias sentir-se um alvo fácil. Elias se torna um alvo fácil de Satanás. Ele se torna um alvo fácil de Jezabel. Basta essa mulher bater o pé e o profeta de Deus treme. Basta essa mulher fazer uma ameaça e aquele homem que enfrentou os profetas, ele treme as pernas. Quanto homem e mulher de Deus correndo de ameaças. Quantos homens e mulheres de Deus, ao deixarem livre os seus sentimentos, os seus desejos, se criaram uma arapuca para si mesmo e hoje correm, fogem. Se o demônio aparece, ele não tem autoridade para mandar esse demônio embora. São vergonha na sociedade. Passam em vergonha o nome de Cristo, porque são covardes, porque estão com sentimentos completamente embaralhados. E Deus diz: lembra de quem você é, lembra de quem te chamou, Elias, lembra de quem te vocacionou, lembra de quem te pôs em pé, lembra de quem te deu o ministério, lembra de quem te convocou, Elias. E agora correndo, porque uma mulher bateu o pé para você. Ele está tão confuso, cansado, foi de um lado para o outro, correu. Qualquer um bater do pé, ele vai embora. Quando estamos assim com a nossa alma, nós vamos logo para as comparações. Nossa, como isso é comum, como isso é arroz e feijão. Você viu fulano? Você encontra o João, diz: ô João, tudo bem aí, estudamos juntos, fizemos faculdade, e você? Não, eu sou diretor-presidente da Incorporation, não sei o quê. Aí vai para cá e diz: mulher, eu sou um fracasso, eu sou malas, porque o João está lá, é o diretor, é o CEO, e eu sou aqui ainda, eu sou estagiário. É a menina que vai encontrar outra amiga, estudou no antigo colegial, ensino médio. Ô Joana, tudo bem? Como que você está? Não sei o que, eu estou bem, graças a Deus. E você casou? Casei, estou com 3 filhos. Como? 3 filhos? Ela vai para casa: mãe, eu estou solteira até agora. A Joana está com 3 filhos, já casou. Eu vou morrer, Deus não me ama. Faz jejum, põe São Jorge em ponta cabeça, faz canguto e faça alguma coisa. A Joana era a mais feia da escola, era mancava, eu lembro, 3 meninos, 3 crianças, eu aqui, eu era a rainha da escola. Aí os teus sentimentos fazem assim, ó: eu sou um fracasso. Eu sou. Elias, você não é um fracasso.
Elias, não dá para comparar coisas. Não, mas eu não sou como meu pai era firme, meu pai fazia, meu pai. E você? E você? É duro quando nós estamos nessa confusão de sentimentos, nós começamos a comparar os casamentos. Olha como o João trata a Maria. Você me trata como se fosse uma égua, mas olha como ele trata, que beleza. Olha o filho do Joãozinho, já está, e olha para o filho e diz: e você aí? Olha o filho da irmã Maria, olha, já está lá não sei onde. Você. O filho da irmã Maria é o filho da irmã Maria. O filho do irmão João é o filho do irmão João. A Benedita é a Benedita. O que Deus tem para você não é o que Deus tem para Maria. Você é um ser único. Você é uma pessoa especial. Deus te ama desse jeito. Ele está controlando as coisas. Jezabel não vai pôr ameaça sobre a tua cabeça. Jezabel não vai dizer quem você é. Quem diz quem você é Jesus Cristo, o Criador. Amém. E vai ser do jeito de Deus, amoldando. O Senhor tem o melhor para mim. Eu casei, o meu marido não é a última bolacha do pacote, mas é o meu marido. É o meu marido, minha esposa é minha esposa, minha família é minha família, assim por diante. Mas Elias fica: não, porque eu não posso ser melhor que os meus pais, porque o fulano, o ciclano, o beltrano disse, e também não sei o quê. Uma outra coisa que Elias faz, isso é preocupante, principalmente quem trabalha com ação social, quem trabalha com moradores de rua, quem faz o bem. Os sentimentos muitas vezes nos levam ao sentimento de culpa por decisões as quais não dependiam de nós. Deixa eu explicar isso. No versículo 10, assim como lá no versículo de número 14, você vai ver Elias falando: eu não presto, eu fiz, mas não aconteceu nada, porque o teu povo derrubou os altares, profanaram o santuário, fizeram, e começa a carregar uma culpa pelas decisões do povo de Israel. Tome cuidado com isso. Nós não temos como fazer, nós temos como influenciar pessoas, nós temos como orientar os irmãos, nós temos como ajudar nas nossas possibilidades uns aos outros, mas eu não posso decidir por ela. Mamãe e papai, você não pode decidir por seu filho. Você o orienta, você o ajuda, você o educa, você dá de si para ele. Mas chega uma hora que ele toma a sua própria decisão, e aí você vem e quer levar a culpa pela decisão dele. Ele tomou a decisão, a culpa não é sua. Israel tomou a decisão. Se você ler no capítulo 18, o próprio Elias vai dizer: até quando cocheareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, o Deus que vocês querem, serviu. Mas a decisão é com vocês. A culpa não é minha. Eu orientei, eu ajudei, eu falei, mas o filhão fez a decisão dele. A filhona amada, querida, idolatrada, cheira bem, é a decisão dela. E é difícil porque você lida com a ingratidão, é um sentimento difícil. Você se dá por uma pessoa, você foi lá na rua, visitou a pessoa, trabalhou com ela durante meses, você banhou essa pessoa, você deu alimento, deu cobertor, trouxe para a igreja, e num determinado momento ela decidiu voltar às drogas. E ainda ela olha para você e diz: porque você não me visitou na terça passada? Pois é, mas eu fui segunda. Foi segunda, mas não foi terça. Se você tivesse sido terça, eu jamais teria voltado à dependência química. E você tem que lidar com o sentimento de culpa. Não, você tomou essa decisão. Você poderia ter me procurado, você poderia ter falado mais comigo, você sabia do que Deus tinha para a sua vida. Elias, não ponha culpa que não é sua, responsabilidade que não é sua. Eu amo os irmãos aqui, mas eu não posso tomar decisão por vocês.
Eu não posso policiar, vigiar, patrulhar a vida de vocês. Eu não sei se meia-noite, 1h da manhã, você entra no site para ver pornografia. Eu posso orar por você, eu posso orientar você, mas a decisão é sua. Se você transa antes do casamento, eu posso orientar você, que a Bíblia diz para que você não faça. Mas se você fizer, meu irmão, não posso ir no hotel para ver se você está lá ou não. Eu não posso saber como você é em casa. Eu não posso saber como são seus filhos. Eu não posso imputar sobre mim essa culpa. Eu não posso patrulhá-lo para saber se você lê a Bíblia todo dia, se você ora. Você não tem como vigiar o seu filho 24 horas por dia. Você não tem como policiar o seu marido, a sua esposa. O que você pode é ajudar, mas jamais controlar. Amém. Você pode influenciar pessoas, mas não pode controlá-las, ainda que você queira. Caso contrário, você entrará nessa confusão de sentimentos. Eu fiz tanto bem, eu ajudei. A Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. A Bíblia só fala para você não se cansar de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Quantas vezes você já falou para o teu filho ou para a tua filha para não fazer determinada coisa? Nem por isso você abandona, mas a responsabilidade é dela. Ela vai ter que arcar com as consequências. Você vai estar junto, claro. Você vai ajudá-la, claro. Você a ama, óbvio. Mas a decisão é dela. Você está dizendo: não vá por aí. Não faça isso. Não tome culpas que não são suas. Elias quis tomar uma culpa que não era dele. O povo assim escolheu. Eu quero dar 3, no outro slide são 4. Mas aí nós vamos colocar 3 receitinhas de bolo. 3 coisinhas simples. 3 passos práticos. Para que a gente saia desse roda-moinho que a gente se envolveu. A primeira coisa: deixe Deus tratar o seu cansaço físico. Você vai perceber lá no versículo 5, 6, 7 e 8. O anjo vem e serve uma comida para Elias. Ele põe uma comida, um prato, diz: Elias, o teu problema é um esgotamento físico, é um estresse, é um cansaço. O que você precisa é tirar uma semana de folga. O que você precisa é desestressar. Você abusou. Você foi para além das suas forças. Tira uma semana, relaxa, quieta, come aí. Pode ver que a primeira vez, lá no versículo 5, o anjo dá, mas ele não acorda Elias. Elias volta a dormir. Elias come e volta a dormir. Às vezes o que você precisa é um bom prato de comida, um bom descanso. Você precisa rever a sua vida nessa área. Esse esgotamento físico leva ao embaralhamento do sentimento. A segunda coisa: fale a Deus acerca dos seus sentimentos. Versículos de 9 a 13. Vá para o quarto, vá perante o Senhor, vá perante o líder de confraria, vá perante o pastor, vá perante um amigo que você tem e diz: eu preciso abrir o meu coração com você. Eu estou sentindo isso, eu estou percebendo isso na minha vida, isso aqui não está legal, eu estou com medo disso, daquilo. Abra, confie os seus sentimentos a Deus e a alguém que Deus levantou para que você assim o faça. Para que você possa sair desse rodamuinho de sentimentos. Você vai ver que às vezes falando com um homem de Deus, com um líder seu, alguém que você confia, ele vai falar meia dúzia de coisas e você vai dizer: puxa, mas é tão simples. É que ele do lado de fora pode te ajudar melhor. Não tente reservar tudo. Não tente na caverna falar sozinho. Não tente ficar desembuchando, chutando panela, magoado, falando de quanto você fez, de quanto você guerreou com os profetas de Baal, de quanto você fez isso ou aquilo. Fale ao homem de Deus, fale a alguém que você confia, um líder, diz: eu preciso abrir o meu coração com você. Terceiro, busque uma nova experiência com Deus. Versículos 11 e 12.
que o anjo, na segunda vez, disse: Elias, vai para frente da caverna. Ele vai para frente da caverna e vem um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois, antes, veio um vento muito forte, mas Deus não estava lá. Veio o fogo, mas Deus não estava lá. Elias era o homem do reteté, mas Deus não estava lá. Mas de repente veio o que? No versículo 12, um cicio, um sussurro, uma brisa. Elias está acostumado com o reteté, com o culto pentecostal. E Deus diz: agora você precisa ter um culto presbiteriano, conservador. Um silêncio, quietude. E nós precisamos ir junto a Deus para buscar experiências novas com Deus. Elias teve um outro tipo de experiência, uma nova experiência que o transformou. Ele aprendeu que Deus fala no cicio, que Deus fala no sussurro, que Deus fala na brisa. Eu sou pentecostal desde que me converti, já faz muito tempo. E é muito gostoso você ir no culto do reteté. É bom. É bom sapatear, é bom ouvir recadinho de Deus, é bom ouvir ir num lugar que tem profeta, assim diz o Senhor: eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Mas também é muito bom nós termos a nossa experiência pessoal com Deus. Amém. Amém. Nós brigamos muitos anos, principalmente no século XVI, nós brigamos com os católicos na Europa, católicos romanos, porque eles tinham um intermediário entre os homens e Deus. Nós dizíamos, os protestantes, que Maria não poderia ser intermediária, porque só há um intermediário entre o homem e Deus, aquele que abriu um novo e vivo caminho. E que nós não podíamos ter a intermediação de santos, nós não podíamos ter a intermediação de papas, nós não podíamos ter a intermediação de ninguém para nos chegarmos perante Deus. O homem é sacerdote, foi uma das bandeiras da reforma. O homem é sacerdote perante Deus. Qualquer um de vocês tem livre acesso a Deus. E nós criticamos tanto os católicos romanos, mas sabe que tem cristãos ainda hoje, protestantes, que eles têm intermediário. Eles não fazem nada sem dar uma ligadinha para o profeta. Eles não fazem absolutamente sem visitar o culto pentecostal para dizer o que o profeta tem para falar. Eu não sou contrário a profeta, eu sou pentecostal. Já fui muito abençoado com profecias. Mas eu percebo que tem uma hora que você precisa entrar no seu quarto e crescer. E ter uma experiência sua com Deus. Aleluia. Não tem intermediários a não ser Jesus de Nazaré. E eu digo isso porque eu passei um ano, logo que eu me converti, eu era menino, infantilizado. Eu lembro que eu fiquei um ano, todos os dias eu tinha uma palavra profética. Eu viajava para buscar, e quando eu não conseguia profeta, era por telefone. Eu estou falando de alguma coisa que eu vivenciei. Só que eu precisei crescer. Só que crescer dói. Crescer dói, é difícil. Crescer é ruim. Que delícia ser filho da mamãe. É uma bênção. Se as crianças soubessem o que é ser criança, elas acho que não sairiam dessa idade. Porque engrossou o caldo, entornou o caldo. Pai, o João me bateu. E o pai resolve: pai, eu quebrei o vidro da vizinha. Aí o pai vai lá para a vizinha e diz: meu filho, dá uns tapas, é o máximo que acontece. Mas quando a gente se torna adulto, quando a gente quer ser homem e mulher de Deus, e diz: esse sacerdócio cabe a mim. Eu não vou pedir a santos, eu não vou ter intermediários. E eu creio que você precisa de uma experiência nova com Deus, uma experiência com Ele, no sussurro, no silêncio do quarto, você e Ele ali esperando de Deus. Deus, eu estou assim. Quantos aqui têm vivido experiências, vivendo de experiências antigas?
vivendo de experiências passadas, do grande culto, da grande profecia, da grande vigília, do grande isso, aquilo. Mas qual foi a sua experiência última com Deus? Você viu o fogo, você viu o terremoto, você viu o vento forte, mas talvez Deus queira que você veja o sussurro que muda o coração, o sussurro que dá vigor. Quarto e último, veja lá, busque de Deus a direção. Versículo de número 15, veja aí na sua Bíblia, versículo 15, ele diz assim: disse-lhe o Senhor, Elias, volta para o teu caminho, Elias, volta para o que você estava fazendo, Elias, volta para aquele ministério, Elias, volta, vamos trabalhar, já deu, volta para o caminho, volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nínice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias, vai agora, você vai ungir Eliseu, ele vai ser profeta em teu lugar. Aí acho que Elias disse: fala Deus, pode me abençoar, agora vamos, estou cansado mesmo. Sabe quantos anos demoraram? Demorou 13 anos. 13 anos Elias ficou esperando o Eliseu ser o seu sucessor. Em outras palavras, Deus não aliviou para Elias: Elias, eu te dei uma direção, e você vai voltar para o teu caminho, e vai fazer essa direção, vai cumprir essa direção que eu te dei. Elias, não acabou ainda o propósito que eu tenho para a sua vida. O que você está aí sentado de braço cruzado? Tem ainda mais coisas para fazer. Mas Deus, só eu fiquei. Deus, não é mais tempo disso. Não é mais tempo de ficar lamuriando, de lambendo as próprias feridas, de dizendo que é o único, dizendo que você já fez, dizendo isso, aquilo, outro. Toma a direção de Deus. Tenha uma experiência com Ele. Creia naquilo que Ele disser a você. Entra no teu quarto, busca a Deus e vira o jogo, porque Ele é interessado em que vire o jogo. Ele é o maior interessado que os seus filhos sejam aquilo e façam aquilo pelo qual eles foram levantados. Elias, você foi levantado como profeta nessa geração. Que história é essa de ir para a caverna? Mas Deus, eu entrei nessa confusão de sentimentos, e eu tenho culpa, eu tenho comiseração, eu fico me perguntando por que isso aconteceu, por que aquilo não aconteceu, por que isso, por que aquilo. Sai daí, sai daí. Busque de Deus uma nova direção. Até quando você permitirá que Satanás brinque com os teus sentimentos? Até quando você permitirá que Satanás jogue com os teus sentimentos? Você não está entendendo o que Deus está falando para você? Que o diabo tem brincado, arrazoado, se divertido às tuas custas, embaralhando os teus sentimentos. Volta para aquilo que Deus te levantou. Volta para a posição que Deus te colocou. Você é profeta nessa geração. Você é homem de Deus. Você foi convocado por Ele para lutar as lutas dEle, para guerrear. Até quando, pastor? Para Elias aqui foi mais 13 anos. E para você? Deus o sabe, meu filho. Deus o sabe, minha filha. Aleluia. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu guarda. Ele que te levantou, Ele que te chamou, Ele que sabe o que fazer com você, não sou eu. A única coisa que eu sei: você não pode ficar mais rodeando nisso. Não pode mais ficar embaralhado. Irmãos, isso me pega demais. Quanta gente eu vi num rodamuinho de sentimentos. E gente que estava caminhando, tinha um negócio bonito Deus para fazer. De repente se pôs um emaranhado de sentimentos. No rodamuinho se perdeu completamente. Você olha para a pessoa e diz: você não é mais a pessoa que eu conheci. Porque eu não vejo mais o brilho de Jesus de Nazaré nos teus olhos. Eu não vejo mais a paixão batendo no teu coração por aquele ao qual Ele um dia te
Um dia Ele te criou. Se ponha na posição. Sai dessa caverna, Elias. E eu quero terminar deixando a pergunta que Jesus fez para Elias. Lá no versículo de número 9. Lá no versículo de número 13. O que é que você está fazendo aí, Elias? O que é que você está fazendo aí, Elias? O que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí? Uma das maneiras de sair. Tire os olhos de si mesmo e comece a olhar para a necessidade do outro. Eu insisto, isso é um exercício. Precisa da graça de Deus. Eu preciso disso. A síndrome de Elias vira e mexe, volta e tenta me abater, dizendo que você já fez tanto. Nossa, você faz tanto. Nossa, todo mundo diz isso, mas você, nossa. Essa síndrome vira e mexe, tenta me abraçar. Conversa com a Vânia, ela pode dizer. Vira e mexe, essa confusão de sentimentos quer me abraçar. E aí eu começo a me fechar. Começo a ir para a caverna, cuidar da minha terrinha, cuidar das minhas coisinhas, cuidar da minha vidinha. E Deus pergunta: o que é que você está fazendo aí? Eu estou massageando os meus sentimentos, o meu coraçãozinho. Olha o problema, pastor. Eu desejei, eu quis, eu vou fazer. Mas tem muita gente precisando de Elias. Tem muita gente precisando ouvir o que você tem para dizer. Ah, pastor, deixa para a próxima. E a pergunta é: que fazes ali, Elias? O que você está fazendo aí? Abaixa a cabeça, meu querido irmão, minha amada irmã. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, Deus trará uma nova direção se você se emprega. Deus trará um alento a fim de que você ajude outros. Mateus 16, 25 diz: se você quiser encontrar a vida, perca a vida. Aquele que quiser ganhar a sua própria vida, perca a sua vida. É o paradoxo do cristianismo. Você quer ganhar a sua vida, viu que a sua vida está indo embora? Perca, porque você ganhará. Lucas 17 diz que Jesus estava passando e 10 leprosos chegaram até ele. E ele curou os 10. Mas só um voltou para agradecer. Só um voltou para reconhecer o Senhor. Só um deu a volta e disse: não, vale a pena seguir esse homem. Os outros 9 foram gozar a bênção, se alegrar com a bênção. Deus tem algo na sua vida, meu irmão. Deus tem algo na sua vida, meu irmão. O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui?